BPC-LOAS é um benefício de prestação continuada, contido nessa Lei Orgânica da Assistência Social, e sendo assim ele é um benefício assistencial. Muita gente confunde com os benefícios da Previdência, que são benefícios que exigem uma contribuição. O BPC, por ser um benefício da assistência social, você não precisa contribuir. Basta que você comprove alguns requisitos, seja idoso, com 65 anos ou mais, ou possua deficiência, Atendendo a alguns requisitos, você teria direito a receber um salário mínimo para atender suas necessidades básicas e vitais, lembrando que esse salário mínimo, diferente de uma aposentadoria, que é um benefício da Previdência, o LOAS não dá direito a receber 13º salário, mas ele dá o direito de receber mensalmente o valor de um salário mínimo. Primeiro requisito, precisa ser idoso, ter 65 anos ou mais, e precisa ser deficiente. Então, esse é o requisito básico. Outro requisito é que a pessoa vive em estado de extrema pobreza ou miserabilidade, certo? Então, como é que se entende por esse estado de pobreza ou miserabilidade? Que em uma casa vivam pelo menos 4 pessoas e que essas 4 pessoas vivam com um salário mínimo. Então, se dentro do núcleo familiar, que pode abranger pai, mãe, filho, que não seja casado, enteado, padrasto, menor tutelado, cônjuge, esposa, companheiro. Então, nesse núcleo familiar, integrado por 4 pessoas ou mais, que desse grupo só recebam um salário mínimo, ele passaria a ter direito ao LOAS. Então, precisa ser doente, precisa ser idoso, precisa mostrar essa condição de pobreza, de que a família receba uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, foi como eu expliquei agora, e precisa estar cadastrada no CAD único e não pode estar recebendo nenhum outro benefício. Por quê? Porque esse benefício assistencial, ele é pessoal, ele não pode ser transferido. Por exemplo, uma pessoa que recebe um benefício da Previdência, quando ele falece, ele pode deixar a pensão por morte para um filho ou para um dependente. No caso do LOAS, não, ele não é transferível para outro membro da família. Ele encerra, quando acaba a incapacidade, quando acaba a deficiência ou com o falecimento. Ele não se transfere aos demais. Então, ele precisa também ser comprovado a cada 2 anos, que persiste essa deficiência. Ele precisa estar cadastrado no CAD único. Ele precisa ter um relatório comprovando essa doença. E ele precisa comprovar esse critério financeiro do recebimento da renda familiar igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. É um critério financeiro que é muito analisado pelo INSS. É importante esclarecer que o deficiente é toda aquela pessoa que se encontra de forma contínua, de forma a longo prazo, impedida de trabalhar, certo? Para se manter e manter a sua família, e seja incapaz de se inserir na sociedade, de ter uma participação plena e efetiva na sociedade, adquirindo emprego e assim garantindo a sua manutenção. O autista, que foi a pergunta feita, ele existe em vários níveis. Então, existe o autista em grau leve, grau moderado, em um grau severo. Realmente, mês de abril foi um mês que se discutiu bastante isso, em razão do crescente número de crianças nascendo com autismo. E o que é que se precisa observar? O autista, observando os requisitos que eu falei anteriormente, da renda familiar, e da doença, ele teria direito. É importante destacar que eu peço muito para a população observar isso, o acompanhamento médico. Então, tendo um relatório médico constando a CID, destacando o autismo, destacando a necessidade da criança ou do adulto, porque existem casos em que o autismo já é descoberto já na fase adulta, em razão da dificuldade do diagnóstico precoce. Então, comprovando com um relatório médico, constando a CID, e relatando as dificuldades que esse autista possui, como necessidade de acompanhamento com fisioterapeutas, dependendo do seu grau mais severo, acompanhamento com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, neurologista, psicólogos. Então, toda essa necessidade desse aparato gera uma grande despesa familiar e dá direito a essas pessoas
receberem um benefício, comprovando, deixou claro, a situação da pobreza. Então, sim, o autista tem direito a receber o LOAS. É preciso observar a renda do núcleo familiar, certo? E se uma das pessoas da família recebe um salário mínimo, por exemplo, e só moram 2 pessoas nessa casa, uma pessoa que recebe o salário mínimo, que trabalha, né? Vamos dizer um casal, o marido é cadeirante, ele atende os requisitos para receber o LOAS, mas a esposa dele trabalha, recebe um salário mínimo ou mais. Eu já digo de imediato que ele não receberá o LOAS porque ele não atende, pelo menos no pedido administrativo feito junto ao INSS, ele não vai receber porque ele não atende ao requisito da renda per capita de pelo menos 1/4 do salário mínimo. Com o valor do salário mínimo atual, mais ou menos R$ 303 por pessoa. Numa casa com 4 pessoas, dividindo aquele valor do salário mínimo, a gente puxaria para R$ 303 por pessoa. No caso dele, sendo só 2 pessoas no núcleo familiar, daria meio salário mínimo para cada. Então, ele não atenderia ao requisito da renda. Agora, o que a gente tem visto nos tribunais, né? Esse requisito da renda per capita, esse requisito financeiro, já está sendo mitigado e alguns tribunais, a gente analisando o caso concreto, daí a necessidade de muitas vezes se procurar um especialista já na esfera judicial, porque inicialmente o INSS tende a negar esse benefício, porque ele parte de uma análise ao rigor da lei, e ao rigor da lei exige esse 1/4 do salário mínimo. Então, mais nos tribunais, analisando o caso concreto, já se consegue, dependendo da situação, dependendo da gravidade da deficiência, já se consegue não se atender esse requisito. De qual forma? Quando o beneficiário, né, o deficiente, procura um especialista, a gente vai tentar analisar a situação dele e vai olhar as necessidades que a deficiência dele exige. Por exemplo, eu tenho deficiente que precisa usar fraldas, que precisa de um uso de medicamentos caros, que não estão cobertos pelo SUS, precisa de cuidadores 24 horas por dia para dormir, para acompanhar, para ir ao banheiro, para ajudar a se alimentar. Tem deficiências que precisa comprar alimentos especiais, porque ele não pode comer a comida do dia a dia, são suplementos alimentares. Então, comprovando as despesas que a família teria com aquela deficiência, né, a gente pode judicialmente pedir que não seja observado esse critério da renda e mesmo assim conseguir o benefício. Agora, a gente precisa analisar o caso concreto e ver se a deficiência se enquadraria nessa situação. Se essa pessoa nunca contribuiu, ela não vai receber realmente nenhum benefício previdenciário. E aí só nos caberia partir para o benefício assistencial, que no caso seria o BPC-LOAS. Agora, como já foi explicado, não é necessário, não é exigido apenas o requisito da idade. Ela atendeu ao requisito da idade, tem 75 anos. Mas, no caso dela, ela pode, eu não sei a situação, não analisei, mas ela pode não ter atendido a esse outro requisito financeiro. Então, ela pode não estar cadastrada no CadÚnico, ela pode viver em um núcleo familiar que tenha uma condição financeira superior a um salário mínimo, ou que não tenha muitas pessoas, seja só ela e um filho, como ela disse que estava com filho. E aí, realmente, se o filho tem uma condição financeira boa, é assalariado, está com carteira assinada, dificilmente essa pessoa conseguiria o benefício, porque ela não atenderia o requisito financeiro de 1/4 do salário mínimo. É preciso ter cuidado e, inclusive, quando a pessoa vai receber o benefício, vai fazer o primeiro cadastro, pegar seu cartão junto ao INSS, para que a partir dali ela passe a sacar seu benefício mensalmente, já existe uma opção para ser bloqueado. Então, a pessoa já pode comunicar ao INSS que não tem interesse em fazer empréstimo e já deixar bloqueado. Então, caso haja alguma fraude e a instituição queira fazer um empréstimo não solicitado, que a gente sabe que eles chegam com a conversa bonita, falam às vezes do cartão e trata-se de empréstimo consignado, que já vem descontado no benefício do beneficiário, sem que ele sequer saiba.
Então existe essa opção e caso a pessoa já esteja aposentada ou já esteja recebendo qualquer benefício, existe um aplicativo chamado Meu INSS e que a pessoa sozinha do seu celular pode fazer seu cadastro e clicar em bloqueio de empréstimo consignado. Então, se houve uma fraude, você tem um risco porque às vezes vem uma atrás da outra, você já bloqueia, né? E procura o INSS para dizer que aquilo foi indevido e cancelar aquela cobrança. Caso não seja feito dessa forma, é interessante procurar o especialista para que a gente entre com a ação indenizatória e a ação para desconstituição desse débito. O portador de HIV, existem duas situações que normalmente acontecem, né, com o portador de HIV. Uma delas também parte para o entendimento dos tribunais que quebra um pouquinho o rigor da lei que é observada pelo INSS. Um deles é referente à deficiência. A deficiência, na análise do INSS, que é na letra da lei, ela precisa ser a longo prazo. Mas alguns tribunais já estão admitindo, dependendo da situação do caso concreto, essa concessão do benefício para deficiências de forma parcial e temporária, desde que comprovada a impossibilidade, certo, do beneficiário aprover suas necessidades elementares de forma a não conseguir realizar o seu próprio sustento e o da sua família. A gente, é claro, que vai observar novamente aquele critério da renda, né, familiar, mas não se exige de uma forma judicial, que a princípio eu já digo que o INSS vai negar, mas não se exige que seja a longo prazo, desde que comprovadas essas necessidades. E aí a gente parte desse entendimento jurisprudencial e dos tribunais para o caso do portador de HIV. Em um primeiro momento, a gente poderia até dizer que ele não teria o direito a receber o BPC, observando a doença em si, porque hoje já existem muitos tratamentos, medicações que permitem ao portador do HIV viver uma vida social comum, trabalhar sem uma debilidade física. Mas, quando este portador de HIV já está cometido de várias doenças oportunistas que o debilitem severamente, essas doenças oportunistas darão direito a ele, caracterizarão ele como deficiente e ele passará a ter direito a receber o BPC-Loas. Mas é necessário que ele comprove essa debilidade e a questão da renda familiar, a inscrição no CAD único, e também essa debilidade vai ficar sendo revista a cada 2 anos. Lembrando que esse é um benefício que não é vitalício. Ele precisa ser renovado. Existe um estigma social muito grande, certo? Em relação a essa doença. E a gente sabe que isso é real. Vou dar um exemplo de uma classe que tem dificuldade social e que exige muito, principalmente aí na nossa cidade de Propriá. Diaristas, empregadas domésticas, pessoas que trabalham como auxiliar de cozinha, né, nos restaurantes. Então, se uma cidade pequena chega-se ao conhecimento da população que aquela pessoa é portadora de HIV, em que pese todos saibam que é uma doença transmissível sexualmente, a gente sabe que existe um estigma social e aí a pessoa não quer que aquela pessoa, às vezes, sequer toque, né, no patrão ou no filho do patrão. Então, como essa diarista ou essa doméstica vai continuar trabalhando em uma casa de família ou como auxiliar de cozinha, porque a pessoa não quer comer a comida que foi preparada por ela, né? Então, existe esse estigma social. Então, em razão disso, os tribunais, mesmo que ela não esteja com uma debilidade severa, causada pelas doenças oportunistas, ela esteja bem fisicamente, ela esteja apta a trabalhar, em razão desse estigma social, os tribunais já vêm concedendo esse benefício, porque ela não vai ter condição de se inserir no mercado de trabalho, nenhuma realidade social com esse estigma, com esse preconceito ainda tão severo, apesar de todo o esclarecimento que já se existe acerca da transmissão dessa doença. Então, nesses casos, portador de HIV, analisado o caso concreto, observando que ela não tem condições de trabalhar pela realidade social e pelo preconceito da região, os tribunais já estão concedendo nesse caso também, mesmo não comprovando a debilidade, estão concedendo o benefício. Não aconselho a burlar, porque vamos dizer que seja uma criança, né?
O benefício é da criança, não é do pai nem da mãe, é um benefício para atender às necessidades essenciais dessa criança, né? Os pais, como é menor, os pais é que vão administrar esse dinheiro, mas o benefício é do menor, não é na mãe nem do pai. Então, eles podem estar trabalhando assim. Eu vou citar um caso que aconteceu alguns anos atrás, inclusive quando eu trabalhei em outro período com o Dr. Márcio, foi de uma criança com síndrome de Down. Os entendimentos jurisprudenciais estavam ainda começando nesse sentido, isso foi há uns 10 anos atrás. E chegou essa criança, ele tinha 3 anos, tinha síndrome de Down, mas o pai recebia quase 2 salários mínimos e não existiam mais de 4 pessoas na casa, existiam 3 pessoas. Teria como ele chegar no INSS e omitir essa informação? Não, porque quando a pessoa trabalha, principalmente de carteira assinada, as informações se cruzam. A empresa contribui, tem recolhimento, então o INSS vai saber que aquele pai recebe aquela renda. Então não adianta ele também chegar e omitir uma informação, porque o INSS vai descobrir. É diferente do caso da pessoa que trabalha como autônoma, informalmente, e às vezes uma pessoa que trabalha fazendo uma roça, até porque a pessoa que trabalha fazendo uma roça, dificilmente ele vai ultrapassar essa renda. A gente sabe que pela realidade da região, que realmente são pessoas pobres e que vivem quase em estado de miserabilidade. Mas nesse caso que a renda, a registro, a carteira de trabalho, não adianta mentir, porque as informações são cruzadas, o INSS tem acesso a isso pelo CPF dele, a gente vai ter que mostrar documento do pai, da mãe e da criança. Então a gente vê aí que tanto o pai recebia, nesse caso concreto que eu atuei alguns anos atrás, o menor tinha 3 anos, ele tinha síndrome de Down, o pai recebia, eram só 3 pessoas na casa e o pai recebia mais de um salário mínimo, quase 2. E a gente pediu, justificando o quê? O INSS negou, porque o INSS tem que cumprir os critérios rigorosos da lei, mas judicialmente a gente pediu, fazendo aquela justificativa que eu falei inicialmente. A criança com Down, ela tem problemas cardíacos, tem problemas respiratórios, precisa de acompanhamento médico, especialista pulmonar, fisioterapeuta pulmonar, cardiologista, medicação, às vezes tem questões de convulsão. Então a gente, uso de fralda, que ele ainda não, ele já tinha 3 anos, mas usava fralda, uso de medicação contínua, nem sempre ele conseguia pegar pelo SUS. Então a gente comprovando todas essas necessidades, né, que gerariam um gasto extremo para a família, para garantir o mínimo de dignidade a essa criança, inclusive da própria sobrevivência dela, né, a gente conseguiu. O INSS negou porque os requisitos não foram atendidos, mas judicialmente, explicando a situação, o caso concreto e as necessidades reais, com relatório médico, com prescrição, solicitando fono, porque a criança com Down, inclusive, tem dificuldade de engolir. Então, o fonoaudiólogo não ajudaria apenas na fala, mas ele auxilia na deglutição. Sem isso, a criança sequer se alimentaria, porque ele tinha a síndrome dele, era severa. Ele tinha muita dificuldade. Então, a gente provou com relatórios médicos, com documento, a situação da criança e a gente conseguiu o benefício. Nós temos critérios objetivos que o INSS não vai além, né? Ele faz a análise objetiva. Exato. E aí, só judicialmente é que nós iremos discutir a realidade fática daquela necessidade e aí a gente vai, de fato, saber se há ou não necessidade do benefício. Outra questão que é importante esclarecer é que no INSS, tanto no INSS como judicialmente também, existe a perícia. Então, no caso do LOAS, existem 2 perícias. A perícia médica, né, que vai analisar a questão da deficiência, e existe a perícia social, que ele vai analisar a questão financeira da renda familiar. Às vezes, o assistente social vai na casa olhar a situação da casa, como vive aquela família. Então existe toda essa investigação. Na fase judicial também vai existir, o juiz vai designar um perito para fazer essa análise. Caso ele olhe, ele fique com dúvidas, observando que aqueles documentos não convenceram ele vai determinar a perícia. Então nem sempre tentar burlar a lei vai surtir efeito, né? E às vezes você tem o direito, você às vezes tenta burlar
né? E você deixa de fazer o certo, você perde o direito porque fez o errado. Para a gente conseguir a concessão do benefício, seguir objetivamente os critérios da lei, é preciso provar documentalmente a realidade social da pessoa, né? A realidade da deficiência. Outra deficiência que me ocorreu agora, que aconteceu bastante naquele período pós-dengue, pós-chikungunya, foi de microcefalia. Não sei se vocês se recordam, mas a gente teve um boom de nascimento de crianças com microcefalia. E a gente vê que ali é uma situação extremamente difícil, dificuldade a criança tem tremores, a parte médica não é muito do meu conhecimento, assim, técnica médica das crianças com microcefalia não é do meu domínio, mas a gente, de forma leiga, olhando, a gente já vê que aquela criança tem uma necessidade extrema, ela não se locomove, os pais precisam carregar ela nos braços ou numa cadeira de roda, para sair de uma cadeira de roda para a cama ou para a higienização, precisa do esforço físico dos pais permanente, 24 horas, né? A criança não faz suas necessidades básicas de forma comum, não se alimenta de forma comum, normalmente são comidas pastosas e a gente sabe que essa alimentação é caríssima, né? E nem sempre a gente sabe que às vezes falta, o poder público, algumas delas é obrigado a fornecer, mas às vezes falta e a alimentação não tem como esperar, você tem que comer todo dia, né? E aí a gente vê que numa situação dessa, na análise do caso concreto, o tribunal, eu não vejo como, é desumano o tribunal negar. O INSS, ele está cumprindo o papel dele de olhar de forma objetiva o critério da lei, né? Não é comum a gente ver peritos do INSS fazendo essa análise mais humana, não vou dizer que não existam, acredito que existem aqueles que às vezes se sensibilizam, mas judicialmente, provando essa realidade, a gente olhando a questão da criança com microcefalia, a gente já vê a necessidade especial dela e o gasto extremo que aquela família, o gasto e a dedicação, né? O gasto não existe, mas a dedicação da mãe ou do pai, 24 horas por dia com aquela criança. Então eu não vejo como não buscar judicialmente esse benefício para uma criança nessa situação e ser negado. Eu não vejo, a gente não pode também cabeça de juiz, mas a princípio não vejo como ser negado numa situação, num caso concreto desse. Existe um pouco de confusão entre deficiência e doença, e o INSS é muito criterioso com isso. Então, a chikungunya não é uma deficiência, é uma doença. Então, sendo doença, né, a não ser que ela gere posteriormente alguma sequela que gerou uma deficiência. Mas, a princípio, a dengue e a chikungunya são doenças. E sendo doenças, elas gerariam direito ao benefício da Previdência Social e não da assistência social. E a Previdência, a gente sabe que é contributiva, né? Não tem um caráter assistencial, ele é contributivo. Então, você precisa ser segurado no INSS, ou seja, contribuir para ter direito ao auxílio-doença. E aí tem todos os outros critérios de carência. Auxílio-doença tem um período de carência de tempo que você precisa estar contribuindo para ter direito a ele. A gente sabe que seria até outro tema interessante, que aí na região a gente tem muitos rurais que vivem em regime especial. Então, esse rural especial, que trabalha em regime de subsistência, naquela rocinha pequena, plantando só aquele tantinho que mantém a sua vida, o necessário para a sua alimentação, é o caso do segurado da Previdência, que não precisa contribuir, né? Mas apenas esses casos. Os demais, eles precisam contribuir para ter direito ao auxílio-doença, que seria o benefício correspondente à dengue e à chikungunya, e não o LOAS. Tipo, ele tem uma casa, ele herdou uma casa, certo? E ele precisa até manter essa casa. Então, a casa que ele mora não vai entrar para fins de cálculo da renda dele. Então, se ele tem uma casa, ele mora em uma casa que foi fruto da herança do pai dele, mas a vida, ou da mãe, e a vida toda ele só vive com um salário mínimo, e observar essas situações que eu expliquei ao longo do programa, a gente vai olhar a situação hoje. Até porque a gente sabe que a vida é uma roda gigante. Hoje a gente está lá em cima, amanhã às vezes a gente está lá embaixo. E aí, então, por isso que a gente tem um critério de a cada 2 anos revisar.
Porque você às vezes tem um padrão de vida alto, acontece um fato, às vezes até por uma doença, nasce um filho com essa necessidade especial que desestrutura e muda totalmente o seu padrão financeiro, né? Muda o financeiro. Às vezes tem um pai e uma mãe que é um provedor do lar e de repente você perde esse pai e essa mãe, sua renda muda, sua realidade financeira muda. Então por isso que a cada 2 anos é feita a revisão do benefício. Do mesmo jeito que você tendo uma melhora no padrão de vida, você pode perder o benefício, você vivendo com uma herança, com uma casa, né? E porventura depois você, por algum fato da vida, social da vida, você perde aquela renda, você volta a ter o direito. Então é um benefício que você tem, você pode perder, pode ser restabelecido futuramente. O recebimento da herança, se, né, mudar a condição da vida dele, ele vai, por exemplo, ele herdou uma empresa, ele vai ter uma renda a partir dali com aquela empresa, ele vai trabalhar, ele vai produzir, o padrão de vida dele vai mudar, então ele perde o benefício. Mas se ele receber uma casa, ele só vai ter onde morar, o padrão de vida dele é o mesmo. Os casos de microcefalia, casos de idosos, casos de crianças com autistas, portadores de HIV que a gente citou aqui, é importante que a gente esclareça para essas pessoas que existe esse direito, porque a gente sabe que elas vivem realmente num estado de extrema pobreza, de muita dificuldade, a gente sabe o quanto está custando a alimentação, o quanto a inflação está crescendo no nosso país, então é uma questão de garantir a dignidade da pessoa humana, de garantir o mínimo para que ela viva de forma digna. Você que nos ouviu, né? Você que nesse momento tem um problema nesse sentido, ou acha que você tem um direito, mas ele, o INSS negou, porque o INSS normalmente nega de cara, né? O INSS ele analisa, como muito bem esclareceu a doutora Juliana, em uma posição muito segura, ele faz o critério objetivo. Então, se você tem dúvida com tudo isso que a doutora Juliana explicou, que nós falamos aqui, procure um especialista. Você, bem provável, deve ter um direito e não sabe. Então, não deixe de procurar um especialista, porque você tem um direito e não sabe e está deixando de receber um provento, um dinheiro da sua própria sobrevivência. Então, é fundamental que você procure um especialista.